Graças a Deus, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, que é por causa dele que nós estamos aqui, podendo aprender coisas tão preciosas e ricas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, pastor Rimac, sua família, toda a equipe aqui da igreja, de líderes, que nos recebe com tanto carinho. Os irmãos da Donep que nos recomendaram, né? Que avalizaram a nossa participação aqui. Graças a Deus por tudo. Bom estar aqui olhando para vocês. É bom assim uma igreja clara, né? Que a gente vê os olhos das pessoas. Esses jovens aqui, ó. Povo bonito, pastor. Igreja bonita, né? Alegre, cheia de paz. Queridos, eu nasci lá em Porto Velho, Rondônia, e meus pais eram filhos de seringueiros, e eles, quando se conheceram, eles fizeram um propósito, né, de que os filhos iam estudar. Eles não tiveram oportunidade de estudar, mas eles queriam que nós, filhos, estudássemos. E nós éramos uma família muito grande, nós éramos 7 filhos legítimos, e tínhamos 4 irmãos adotados, que era de um tio que ficaram órfãos e foram morar lá em casa. Então nós éramos 11 filhos. E papai ganhava pouco, a mamãe tinha que lavar roupa para fora. Eu cresci vendo a mamãe batendo roupa. Ela era canhota, assim, parece que eu estou vendo ainda hoje. Ela batendo roupa assim, pam, 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 pam. E ela dizia, vocês vão estudar, vocês vão se formar. Bom, lá não tinha faculdade em Porto Velho, e eles nunca tinham saído de lá, era só um sonho que eles tinham. Mas, quando eu terminei o ensino médio, essa coisa estava tão impregnada em mim que eu tinha que estudar, e já era um sonho meu, porque meu pai ficava me incentivando, vendo os dons da gente, ele sempre procurava descobrir qual era o nosso talento, para que carreira nós podíamos seguir, e eu já queria ser engenheiro nessa época. E saí, fui para Fortaleza, com uma ajuda do Estado, fui para Fortaleza procurar fazer faculdade. Quando eu vi meu nome na lista de aprovados para o vestibular de engenharia, foi uma das sensações mais felizes que eu tive na minha vida. Eu peguei o ônibus, fui lá para a Praia do Futuro, fiquei olhando aquele marzão e pensando, nunca mais eu vou ser pobre na minha vida, agora você é doutor. E me dedicava muito para estudar, eu não tinha amigos, não tinha parentes, então era muito tímido também, eu só estudava, de casa para a faculdade, estudando, ia almoçar no restaurante universitário, jantar no restaurante universitário, e um dia eu peguei o meu bandejão e estou sentado ali sozinho, como era normal, eu estava no 2º ano de faculdade, e de repente uma jovem sentou exatamente na minha frente, e ela com o cabelo encaracolado, assim, aquele estilo Gal Costa, sabe, ela toda, e eu disse, ela parecia muito extrovertida, né, e gelei, porque eu digo, ela vai conversar comigo, o que é que eu vou falar para ela? Eu era tão tímido, que uma vez eu saí com uns amigos, os amigos levaram uma moça lá disse que era para ver se paquerava comigo, o que era. Eu sei que eu era tão tímido que demorei a falar, durante o tempo todinho lá calada. Na hora que eu abri a boca para falar, foi para perguntar a idade dela, para vocês terem uma ideia de como o negócio era sério. E eu disse, eu não vou nem falar aqui. E aí tratei de comer rápido, mas de repente veio um mosquitinho e foi sentando no copo dela, assim na borda do copo dela, e foi um gesto automático, eu abanei aquele mosquitinho, o mosquitinho voou, aí ela olhou para mim, eu olhei para ela. 9 meses depois nós estávamos casados, foi assim, ó, eu digo que ela se aproveitou porque eu estava carente, né, longe de casa. Então, de repente, quando eu acordei um dia, eu estava casado. Digo, eu estou casado, né? Quando eu liguei lá para casa para dizer que eu ia casar, meus pais não sabiam nem que eu tinha namorada. Então, foi assim um choque para eles, né? E aí eu disse para ela, eu digo, olha, quando eu me formar, eu quero voltar para Rondônia. Era o meu sonho voltar para lá, eu queria voltar, porque primeiro a gente saía para estudar fora e só voltava formado, não tinha dinheiro para ir de férias, então tinha uma saudade de casa, uma vontade de voltar, não é? A terra também que tinha oportunidades, eu como engenheiro que queria ser construtor, eu ia ter muitas oportunidades.
E a Angélica, assim, ela é muito inteligente, ela já tinha até se formado em farmácia, nessa época estava fazendo pós-graduação, mas de geografia mesmo ela não entendia nada, sabe? Então ela não sabia para que lado ficava Rondônia, mas ela estava tão apaixonada que não importava para que lado fosse, ela queria estar comigo. Então foi assim, quando nós terminamos a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, pegamos o avião e fomos para Rondônia. Já tínhamos a nossa filha mais velha, a Raquel, e aterrissamos ali cheio de sonhos. Eu queria ser empresário. Eu acreditava mesmo que se eu fosse bem-sucedido profissionalmente, eu pudesse dar aos meus filhos uma vida bem melhor do que aquelas que meus pais tinham me dado, eu ia ser um homem realizado e feliz. E abri logo minha construtora e comecei a trabalhar. E de fato, assim, eu não tinha experiência, não tinha amigos importantes, não tinha dinheiro, mas eu tinha um sonho e tinha muita disposição para trabalhar. E logo as coisas foram acontecendo, foram dando certo, eu consegui um contrato aqui, um contrato ali, daqui a pouco eu pude comprar um carro bom, né? Compramos uma casa, reformamos, e eu fui desfrutando daquilo que o dinheiro podia dar, mas ao mesmo tempo eu achava natural também sair com os amigos 1, 2 vezes por semana, a gente saía só para farrear, e tudo que envolvia as farras, não é? E a Angélica sempre me confrontava, ela nunca foi daquela ciumenta de pegar no pé, mas ela me confrontava e queria saber onde eu estava, o que eu estava fazendo, e eu sempre tinha uma resposta pronta. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo contatos, eu estou em reuniões de negócios, eu preciso fazer relacionamento social. E aí, só que de vez em quando a Angélica, ela fazia uma pergunta aqui, uma pergunta ali, às vezes eu pensava que ela já tinha esquecido, quando eu menos esperava, eu estava me contradizendo. Eu penso que se ela não fosse farmacêutica, ela bem podia ser investigadora, porque ela sabia fazer umas perguntas assim, que de repente, não é? E ela dizia para mim, olha, não adianta você mentir, porque uma mentira precisa de outra mentira para cobrir a mentira, precisa de outra mentira para cobrir a mentira, uma hora vem à tona. E era dito e feito, uma hora vinha à tona. E aí, quando eu não tinha mais argumento, eu não tinha mais desculpa, eu gritava com ela, eu batia a porta, eu dizia um palavrão, não é? Eu dizia que ela estava me perseguindo enquanto eu estava trabalhando para dar o melhor para ela e para as crianças, ela estava me perseguindo. Nesse tempo, a Angélica trabalhava na Caixa, e eu, nesse afã de sucesso profissional e financeiro, né? E junto com isso também as farras, eu deixava muito sobre ela a responsabilidade da casa. Era a Angélica que tinha que cuidar das crianças, levar a criança para a escola, pegar na escola, creche, trabalhava 8 horas, ela era secretária do superintendente, ela exigia muito essa função dela, mas ela, então, assim, muito sobrecarregada, e eu correndo atrás, então, do sucesso. Eu achava muito bom e me considerava que eu estava indo muito bem sucedido, vendo meu nome nos jornais, sendo convidado para dar entrevista em televisão, meus empreendimentos sendo anunciados na imprensa, e tudo isso a gente considerava como um sucesso. Mas, como todo negócio, tem seus tempos bons e tem seus tempos ruins, né? E no nosso país, principalmente, com essa instabilidade, a gente tem também a crise. Mas eu até então, que tinha conquistado já algumas coisas, e eu confiava muito no meu braço, eu me achava um garoto, um jovem muito safo, muito desenrolado, muito trabalhador, que para mim não tinha dificuldade, eu acreditava mesmo que não tinha nada que eu não pudesse vencer. Só que eu entrei no empreendimento que era aquele empreendimento de você dar um passo maior do que a perna, aquele tipo de empreendimento que a ganância de ganhar dinheiro, ela não permitia que eu olhasse os riscos, eu nem queria ver os riscos, porque eu estava tão ávido pelo lucro que podia dar. A Angélica viu o contrato, ela mostrou para mim falhas no contrato, ela disse, olha Zé Carlos, não entre nesse negócio assim, olhe bem o que você está fazendo, mas eu dizia, poxa, a Angélica só me puxa para trás, enquanto eu estou querendo crescer, ela não sabe crescer, a Angélica, ela não me apoia, eu vou mostrar para ela que dá certo, eu vou mostrar para ela que eu vou vencer. E aí, eu entrei nesse empreendimento, eu arrisquei tudo ali, e esse empreendimento deu tudo errado, sabe, foi um fracasso, eu tive muitos problemas
com esse empreendimento, porque quando eu entrei, o cenário econômico era um, e logo o cenário econômico mudou, como nós sabemos que acontece com frequência no nosso país. E aí eu fiquei descoberto, devendo muito em banco, eu fiquei muito estressado, mais brigas em casa. Aí eu soube de uma mulher que ela ajudava ali os empresários e políticos, que ela botava búzios, cartas. Eu fui lá, essa mulher colocou, eu fiz trabalhos, eu fui em encruzilhadas, eu tive em cachoeiras, cemitério, tentando de todas as maneiras resolver aquela situação, mas eu não conseguia, nada dava certo, as coisas pioravam. E um dia, eu estava numa festa de carnaval, com os amigos, farreando. Eu já estava tão distante da Angélica nessa época. E nessa época, já frequentemente, nós dormíamos em quartos separados. Já tínhamos, nessa época, 2 filhos, tinha a Raquel e agora tinha o Felipe, meu filho homem. E eu, então, nessa festa de carnaval, eu aceitei experimentar drogas. Até então eu não usava, nunca tinha usado drogas, e eu experimentei, e aquela experiência de alguma forma, ela me atraiu, porque no final de semana seguinte eu já comprei drogas para usar. Quando foi com o passar do tempo, eu já estava usando no meio da semana, e quando eu percebi já era todo dia, e aí eu passava a noite usando drogas, e na manhã seguinte eu não tinha disposição para levantar cedo para trabalhar, não é? Eu não estava com a mente boa para trabalhar. Então, os negócios que já estavam ruins ficaram ainda piores. E aí, nesse tempo, eu comecei a lutar contra esse vício, né? Porque até então eu acreditava que eu usava drogas, mas a hora que eu quisesse parar, eu parava. Eu usava porque eu queria, porque me dava prazer, eu tinha controle daquela situação. E aí eu decidi parar, organizar minha vida, cuidar da minha empresa, da minha família, e foi então que eu descobri que eu não tinha mais força para parar. Eu chorava, às vezes eu acordava 11 horas da manhã, a Angélica já tinha ido para o trabalho, as crianças tinham ido para a escola, eu olhava no espelho, eu não queria acreditar que eu tinha entrado naquele buraco, sabe, eu olhava no espelho e chorava, eu dizia, nunca mais eu volto a fazer isso, nunca mais, acabou, é hoje. Quando dava 18 horas, aquela necessidade, aquela vontade, né, era maior do que eu já começava a beber, já começava, e daí a noite não tinha fim. Então, nesse tempo, eu pensei, eu preciso de ajuda, não é? Então, eu vi que sozinho não resolvia, e foi aí que eu pensei, não é, nos meus amigos, de repente conversar com algum amigo, mas os meus amigos eram amigos de farra, eram pessoas que eu saía com eles, a gente era amigo de negócio, as nossas conversas eram superficiais, nós falávamos muito de futebol, de mulheres, não é, de negócios, mas a gente não era profundo, não é, de abrir o coração e compartilhar coisas um com o outro. E depois eu era muito orgulhoso, sabe, para admitir para eles que eu estava numa situação que eu precisava de ajuda. Os meus parentes, eu também não queria falar com eles, porque eu não queria dar esse desgosto para os meus pais, eu não queria nunca que os meus pais soubessem, eu tinha convicção de que eu ia resolver esse problema, antes que eles soubessem, não é, para não dar esse desgosto para os meus pais. Então, foi então que eu pensei em abrir o meu coração para a Angélica. Olha, nós morávamos juntos, nós éramos marido e mulher, nós, para a sociedade, nós éramos uma família comum, nós íamos às reuniões sociais, os aniversários, os casamentos, mas dentro de casa nós já estávamos separados. Eu tinha um sonho, eu tinha a minha vida, a Angélica tinha a dela, a Angélica cuidava da rotina dela, eu da minha, não é? Como ela costuma dizer, nós éramos como 2 linhas paralelas, nós andávamos juntos, mas nós nunca nos encontrávamos. Então, eu dizer para a Angélica o que eu estava vivendo, né? Ela não sabia nada da falência da empresa, ela não sabia do vício, apesar de que eu estava há 4 anos viciado em drogas e me drogava dentro de casa frequentemente, mas ela não sabia. Tão distante nós estávamos. E falar isso para ela, tinha certeza que era um grande choque. Primeiro, porque aquele negócio que ela disse que eu não devia entrar, eu tinha entrado e não tinha dado certo. Ou seja, eu tinha sido, né, intransigente, eu não tinha dado ouvidos a ela e as coisas não tinham dado certo. Eu ia ter que ouvir dela isso. Depois, drogas era uma coisa que nem se mencionava lá em casa. Era um tabu, não era a gente nem no tempo de estudante nós tivemos relação com drogas. Mas eu não via outra saída.
E um dia, depois de uma briga, de uma das frequentes brigas nossas, eu disse: Angélica, eu estou precisando de ajuda, eu estou doente, eu estou com muitos problemas. E ela disse: o que é que tu tem? Eu disse: a empresa está falida, eu estou devendo em vários bancos, não tenho como pagar, e eu estou há 4 anos viciado em drogas. Sabe, eu joguei tudo de uma vez assim para ela. Como o casamento já estava muito desgastado, a Angélica olhou para mim e disse: olha, Zé Carlos, para mim chega, você que entrou nesse buraco, você que saia, eu vou pedir transferência da Caixa Econômica, e vou esperar terminar o ano letivo das crianças, nós vamos voltar para Fortaleza, e você que entrou nesse buraco, você que saia. E olha, Zé Carlos, eu não quero nunca que os meus filhos saibam que o pai deles é o homem que você é. E com essa frase, eu decidi sair de casa. E saí de casa e fui para Boa Vista, em Roraima, mais para o norte. Deixei tudo para trás, família, negócios. Nesse tempo nós já tínhamos a Júlia, nossa terceira filha. Deixei tudo para trás e fui para Boa Vista. Minha irmã havia se formado em medicina, ela tinha uma clínica em Boa Vista, ela estava muito bem ali. E eu então fui para a casa dela, com um sentimento, primeiro de revolta, que a Angélica tinha virado as costas para mim, no momento mais difícil. Os amigos não tinham me ajudado quando eu precisei. Eu ia para Boa Vista decidido a sair daquele ambiente de farra, e eu ia parar com as drogas, eu ia trabalhar, eu ia dar a volta por cima, eu ia mostrar que eu não estava derrotado. E cheguei em Boa Vista com esse sentimento, fui para a casa da minha irmã. Muitas oportunidades eu tive, muitas, frequentes oportunidades, mas tudo que eu começava dava errado, e eu precisava urgentemente que alguma coisa desse certo. Eu não tinha dinheiro para nada. Então eu precisava urgentemente, aquela ansiedade piorava mais ainda as coisas. 1 mês se passou, 2 meses, 3 meses, nada dava certo. Já descobria onde tinha drogas, a recaída, pedindo dinheiro emprestado do meu cunhado agora para usar drogas, sem saber quando é que eu ia poder pagar. E aquilo foi se estendendo, não mandava dinheiro para casa, para os meus filhos, não falava com a Angélica nem com as crianças. Então eu longe de casa, naquele ambiente sempre de derrota que estava me cercando, eu comecei a pensar e a entender que minha vida não fazia sentido, que não fazia menor sentido estar ali vivo. Eu era um problema, eu era um desgosto para a minha família, não é? Então eu pensei, nem dinheiro sequer eu mando para casa, eu não faço falta, não tem por que continuar vivendo. E comecei a pensar seriamente em tirar minha vida. E quando eu planejava isso, antes que houvesse, porque eu já estava pensando em roubar para me drogar, antes que houvesse um escândalo, eu digo, eu vou tirar minha vida. E aí, eu estava pensando nisso. Um dia eu ia chegando em casa, mais ou menos umas 8 horas da noite, quando eu entrei na varanda da casa da minha irmã, o vento trouxe o som de uma música. Era uma música que falava de Jesus, de Deus, falava de amor. Eu sabia que era uma música cristã, apesar de que eu não tinha o menor hábito de ouvir música cristã. Eu não tinha amigos crentes, nem nenhum parente crente. Então, assim, era uma coisa muito distante para mim. Mas aquela música, de alguma forma, ela me fez parar. E eu fiquei ouvindo. Enquanto eu ouvia aquela música, passou a ser a minha vida como um filme. Sabe assim, quando eu era criança, cheio de sonhos, a minha mãe lavando roupa, meu pai me acompanhando na escola, sabe, meu pai sonhando tantos sonhos para mim, a minha faculdade, meu sonho de ser engenheiro, a minha empresa, a minha esposa, sabe, nas fotos de casamento, todas as fotos eu estou sorrindo, eu estava feliz, apaixonado, cheio de sonhos com meus filhos. Tudo que eu havia empreendido, tudo que eu havia feito, tinha dado em nada. De fato, eu era um fracassado. Naquela noite, eu entendi que a culpa não era da Angélica, que não tinha me apoiado, nem dos amigos que não tinham me ajudado. A culpa era minha mesmo. Eu tinha tido todas as boas oportunidades, mas eu tinha feito as escolhas erradas. Eu tinha tomado as decisões erradas. Eu tinha escolhido mentir, trair a minha esposa.
Eu tinha escolhido corromper, comprar pessoas. Naquela noite, tudo que eu queria era que o tempo pudesse voltar. Que eu pudesse de novo correr descalço na rua e fazer as coisas diferentes. Na manhã seguinte, quando eu levantei, eu fui tomar o café da manhã e a senhora que servia na casa, Dona Francisca, ela se aproximou da mesa com uma Bíblia na mão. Eu nunca tinha visto aquela senhora com uma Bíblia. Nem ler ela sabia. Ela chegou e disse: seu Zé Carlos, a minha ex-patroa me deu essa Bíblia de presente. Como eu não sei ler, o senhor podia ler para mim? E pela primeira vez eu peguei uma Bíblia na mão para ler. Abri mais ou menos no meio dela. E eu li um texto que nunca mais eu esqueci. Naquela manhã, eu li na Bíblia que bem-aventurado é o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a correntes de águas, cujas folhas não caem, que dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Essa palavra explodiu aqui no meu coração. Dias depois, o meu cunhado me pediu que eu fosse a um despachante para resolver um problema do carro dele. E enquanto eu estava esperando para ser atendido, eu peguei em cima da mesa tinha umas revistas, e eu peguei uma daquelas revistas para ler enquanto eu esperava. E era uma revista chamada A Voz, uma revista publicada por uma associação cristã chamada Adonep. Eu não conhecia essa associação e nem conhecia a revista. Eu simplesmente peguei para passar o tempo, me lembrou Seleções, que era uma revista assim pequena, como a revista Seleções, e eu gostava de ler aquelas histórias da revista Seleções. E comecei a ler, e enquanto eu esperava, eu li a história de um médico. Aquele médico contava que ele havia passado por situações muito difíceis, mas que ele havia tomado a decisão de entregar a vida dele a Jesus. E que 3 anos depois, Deus já havia dado a ele tudo que ele havia perdido e muito mais. E aí eu vi a fotografia desse médico, eu vi a cidade onde ele morava, a família dele, a foto do hospital dele. Era muito sério aquilo, um homem muito responsável, que estava dizendo que Jesus tinha transformado a vida dele. Eu digo, se isso aconteceu com o médico, pode acontecer com o engenheiro também. 3 anos, eu tinha 31, eu pensei, daqui a 3 anos eu tenho 34, vou estar novo ainda. E quando eu fui atendido, o despachante percebeu o meu interesse e me convidou para um jantar da Adonep. E eu então saí dali daquele escritório com um convite na mão. Eu não sabia exatamente o que era que ia acontecer, mas era um jantar de homem de negócio, afinal eu estava precisando urgentemente de fazer algum negócio. E era uma sexta-feira, e eu fui para aquele hotel, era no hotel, e quando eu cheguei lá, aquele ambiente, não é, tranquilo, ninguém bebia nada alcoólico ali, bem diferente dos ambientes de farra que eu já tinha frequentado. Depois umas pessoas foram à frente cantar, e depois um comerciante foi falar da sua experiência, de como Deus havia transformado a sua vida, abençoado a sua família, como Deus era presente nos seus negócios. E foi interessante que, enquanto aquele homem falava, foi assim entrando dentro de mim uma convicção, uma certeza, uma fé de que a minha vida não estava no fim, de que havia uma esperança. Sabe, é como se de repente se descortinasse diante de mim um mundo que eu não sabia que existia, que eu ainda podia começar de novo. E naquela noite do dia 11 de outubro de 1991, esse ano vai completar 28 anos, mas eu nunca vou esquecer aquela noite. Naquela bendita noite, eu tomei a decisão mais importante de toda a minha vida. Arrependido dos meus pecados, muito emocionado naquela noite, eu entreguei a minha vida
nas mãos de Jesus. Eles oraram por mim e eu saí daquele hotel com uma sensação de paz que eu nunca tinha sentido antes. Fui para casa e na manhã seguinte, quando eu levantei no sábado, eu fui para o jardim da casa e era uma sensação tão boa que estava dentro de mim, que por fora parecia até que o sol brilhava diferente e que o verde era mais verde. E quando chegou pela noite daquele sábado, eu percebi que aquela vontade incontrolável que há 4 anos me dominava de me drogar, naquela noite eu percebi que ela já não me dominava mais. Nunca mais eu voltei a colocar droga no meu corpo. Fui completamente livre do vício. E aquilo foi tão extraordinário para mim, que já vinha tentando tantas vezes sem conseguir, que eu disse, só pode ser esse Jesus que eles falaram. E eu comecei a ler a Bíblia e comecei a perceber, e eu mesmo me admirava, de que eu já não dizia os palavrões como antes, eu já não andava estressado como antes, sabe, alguma coisa estava mudando dentro, que não era uma coisa de uma filosofia, era algo muito real, que só podia ser Jesus que eles falavam. E aquela Bíblia daquela senhora passou a ser minha companheira durante todo o dia, afinal eu estava desempregado mesmo, não tinha nada para fazer, então foi um mês lendo muito a Bíblia. Descobri que tinha uma igrejinha perto da casa da minha irmã, e eu todo dia eu ia para lá, não é? Tinha dia que estava fechado, mas às vezes até de dia eu via que estava aberto, eu ia, às vezes é só a zeladora limpando, eu digo, irmã, bota a mão na minha cabeça, ora por mim. Outra vez eu fui, era um sábado de tarde, eu entrei, aí eu vi uns homens sentados, eu sentei lá com eles, era uma reunião de obreiro, né? Eu não sabia, eu estava lá, estraguei a reunião dos irmãos. E logo eu percebi que que pela Bíblia que eu estava lendo e praticando já, né, vendo como era prático a Bíblia, eu percebi que era da vontade de Deus que eu voltasse para casa, que eu tentasse reconstruir o meu lar, não é que... E aquela vontade de voltar para casa começou a se acender no meu coração. Então eu falei com Deus, eu já tinha aprendido a orar, falei com Deus para preparar o coração da Angélica, que eu ia ligar para ela. E aí eu peguei o telefone e liguei. E quando ela atendeu, eu disse, Angélica, eu estou te ligando, tu já está se organizando aí para voltar para Fortaleza, e eu quero te propor que nós voltarmos juntos e começar tudo de novo lá. E do outro lado da linha, fez um silêncio, daqui a pouco ela disse, venha, vamos começar de novo. E eu estou aqui hoje, devo muito a ela, né? Essa mulher que ela não sabia o que estava acontecendo comigo, e nem eu soube explicar para ela o que estava acontecendo. Simplesmente eu propus a ela, não queria prometer nada, porque outras vezes já tinha prometido e não tinha cumprido. E ela disse, venha. Eu louvo a Deus, porque se eu pude criar os meus filhos, se eu pude reconquistar o carinho, o amor, o respeito da minha esposa e da minha família, eu devo a ela que acreditou em mim, que decidiu lutar pelo pai dos filhos dela, pelo casamento dela, pelo marido dela. E aí eu voltei para casa com a Bíblia, com um disco de vinil, que naquela época já tinha disco de vinil, e eu botava, não é? Tinha umas músicas que ela, depois é que eu fiquei sabendo que ela ficava horrorizada com as músicas. Não é? Ela tinha vergonha dos vizinhos, que nós morávamos no condomínio, eu botava alto, ela ficava com vergonha e lá tirava o som. Tinha uma que ela, particularmente, ela lembra que eu botava, que dizia assim, como uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar, assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Eu gostava, mas ela não gostava, né? Então, e ela estava muito ferida, né? Ela achava super estranho aquilo de andar com
com a Bíblia, e eu toda vida que eu me ajoelhava para orar, eu chorava, eu me quebrantava, e ela ficava assustada com aquilo. E como ela tinha sido muito ferida, não é? E desapontada, ela estava muito, assim, não é? Lá no Ceará, as mulheres, elas têm esse defeito, sabe? Quando elas estão magoadas, elas alfinetam os homens, né? Aqui, as mulheres não devem fazer isso aqui, mas lá para o Ceará, e a Angélica me alfinetava assim de um jeito, e eu desempregado, né? Eu estava assim numa situação muito vulnerável, me dava vontade de eu gritar com ela também, me dava vontade de eu chamar um palavrão como antes. Aí eu lembrava do que eu tinha lido na Bíblia. Eu tinha lido na Bíblia que na mesma medida que eu desse, eu ia receber, que se eu me sentisse perseguida, eu orasse por ela, Deus ia trabalhar no coração dela. Tudo que eu semeasse, eu ia colher. E o Deus que tinha mudado o meu coração, podia mudar o dela também. E eu decidi semear amor, respeito, honra. Muitas vezes, sinceramente, não era fácil. A vontade de ser grosseiro, aquela coisa do velho homem, mas eu sustentava, eu sabia que aquele Deus que tinha mudado a minha vida também podia mudar a dela. E não demorou muito para ela, um dia nós almoçando assim, ela disse assim: Zé Carlos, eu não sei o que está acontecendo contigo, mas tu não é o mesmo mais não, tu é outro homem. E eu fiquei feliz, porque eu já tinha lido na Bíblia que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E eu fiquei feliz porque isso estava se cumprindo na minha vida, e ela, sem saber, estava dizendo o que estava escrito na Bíblia. Eu era outro homem. E aí nós vendemos a casa, e eu ia para Fortaleza para ver a escola das crianças e comprar um apartamento para nós então mudarmos. E eu disse: Angélica, eu vou te ensinar você a falar com Deus, a orar. Ela disse: vai. Eu digo: vou. Nós vamos pedir um apartamento para Deus lá em Fortaleza, do jeito que você quer. Eu creio que Deus vai dar, né? Aí eu botei a Angélica sentada assim no sofá, e eu digo: diga aí para Deus, aonde é que você quer o apartamento, qual é o bairro? Aí ela disse: é assim, a gente vai dizendo e Deus dá. Eu digo: Deus dá. Eu tinha lido eu tinha acabado de ler um livro, né, David Jung-Chu, que você tinha que dizer os detalhes, né, a quarta dimensão, e eu estava empolgado com aquela leitura. Eu digo: diga para Deus aí até a cor do apartamento que Deus vai dar, quantos quartos, suíte, dependesse de empregado. E ela foi dizendo. E aí eu peguei o avião, fui para Fortaleza, e no voo eu tive um sonho. No voo, eu sonhei vendo um ambiente de trabalho, um lugar carpetado, computadores, sabe, assim, eu acordei com a convicção de que eu estava vendo o local que eu ia trabalhar, e era um local diferente das obras que eu estava acostumado. Cheguei em Fortaleza, comecei a ver a escola das crianças, comecei a procurar apartamento, e logo eu percebi que o dinheiro que nós tínhamos não dava para comprar o apartamento que a gente queria. Ou seja, eu estava num aperto agora. Como é que eu ia dizer para a Angélica que a oração que ela fez, a primeira logo, não deu certo? E aí então eu creio que, inspirado pelo Espírito Santo, eu peguei o telefone, liguei para ela e disse: olha, Angélica, Deus vai dar o apartamento que nós pedimos. Ela disse: vai, que bom. Eu digo: mas só que não é agora. Como não é agora? Eu disse: mas é porque Deus tem o tempo certo das coisas. Tudo Deus não é assim como a gente quer, não. Deus tem o tempo certo. Aí ela disse: Deus tem o tempo certo. Então tá bom, vamos comprar um apartamento outro. Só que na manhã seguinte, como todo dia eu fazia, eu pegava os classificados, e peguei os classificados e tinha ali um anúncio de um apartamento assim, as características que dizia, era muito parecida com o que nós tínhamos orado. Já liguei para o corretor, fomos direto lá no apartamento, no quarto andar, novinho, nunca ninguém tinha morado lá. Nós tínhamos o dinheiro para pagar, sabe, a pessoa tinha comprado, antes de ele se mudar, ele foi transferido e estava vendendo, então, até com um bom desconto. E então eu fui lá, fechei negócio, comprei o apartamento, liguei para ela, né? Disse: olha, Angélica, Deus deu o apartamento, foi agora. Ela disse:
Foi, no bairro que nós pedimos, tem 3 quartos, suítes, tem independência de empregada, sala em aéreo, tem tudo. Aí ela disse, tem armário embutido? Eu digo, peraí, armário embutido não estava na lista, você não falou. Ainda sobrou dinheiro para a gente comprar um Fusquinha 73, né? Um Fusquinha velho, rodava durante a semana, no fim de semana tinha que ir para a oficina para rodar outra semana. Sabe, a Angélica não gostava do Fusquinha realmente, mas para mim não fazia diferença se era de Fusca, a pé, de bicicleta, de ônibus. Eu estava tão feliz, sabe, de poder começar de novo, fazer as coisas agora com fundamento sólido, não é? Reconquistar o carinho, o respeito, a honra na minha família, criar os meus filhos ensinando os princípios mais maravilhosos. Então isso para mim, eu sabia que Deus naturalmente ia abençoar, né, conforme estava prometido na palavra que eu estava lendo, que eu estava aprendendo. Mas eu estava tão entusiasmado com o Evangelho, como era prático, como funcionava, como era real, que muitas vezes até eu esquecia de que a Angélica continuava com a vida dela normal, ela queria viver normal, e eu só queria estar na igreja, era escola dominical, vigília, culto do meio da semana. Ela dizia assim, você está acabando o nosso final de semana. E eu então disse assim, olha, Angélica, eu pensei, né, comigo, eu digo, olha, você não quer ir comigo para a igreja, não quer ir comigo para as reuniões da Donep, tudo bem, mas eu vou para onde você me chamar. E aí eu abri a mão dos meus programas, porque eu queria mesmo era estar com o pessoal da fé, né, que falava a mesma língua que eu. E a Angélica, assim, ela gostava de ter uma vida, né, normal, ela gostava muito de música, de shows e tudo. E aí uma vez a gente foi para um show que ela me chamou, era um parque muito legal que tem lá em Fortaleza, e muita gente, jovens, e uma banda assim tocando, uma banda baiana, aquele som e tal, e a Angélica baixinha, eu tinha que colocar ela aqui no tum-tum, não era aqui no ombro, e eu tinha que ficar dançando, né? E eu dançando, e ela lá em cima, e eu dizia, Senhor, Tu sabe que eu estou aqui, mas eu não sou daqui, minha família não te pertence, Senhor, abençoa minha casa. E de repente a música deu uma pausa, bem na hora que eu disse assim, eu te repreendo, Satanás, tu não tem... Ela disse, tu ficou maluco, tu ficou doido, eu vou te levar para o hospício. Sabe, mas era tão extraordinário as experiências. Uma vez uma senhora ligou lá para casa oferecendo serviço de detetização, e eu disse, olha, senhora, aqui o apartamento é novo, não tem inseto não, mas eu vi uma baratinha no Fusquinha, a senhora detetiza Fusca? Ela disse, detetizo. Quanto custa, né, o dinheiro curto? Ela disse, olha, traga que eu vou fazer de graça para o senhor. Aí a minha fé aumentou. Aí eu disse, olha, em nome de Jesus eu te abençoo, que todas as ligações que você fizer hoje você vai vender. Aí desliguei o telefone e saí, eu tinha conseguido um bico naqueles dias, um trabalho, e fui então trabalhar, e no final da tarde, quando eu voltei, o telefone tocou de novo, era aquela senhora, ela ligou para lá para casa e disse, senhor, eu estou ligando para pedir para o senhor, se o senhor deixa eu ligar todo dia de manhãzinho para a sua casa. Eu pensei, né, eu digo, a Angélica não vai gostar disso, não é uma mulher ligando. Mas eu disse, por que a senhora quer ligar? Ela disse, não, porque fazia dias que ninguém vendia nada aqui, mas hoje, do jeito que o senhor disse, aconteceu. Sabe, e os meus colegas vendedores querem conhecer o senhor também. Então, era muito real, era muito poder, era um mundo completamente novo que eu estava conhecendo, que eu estava apaixonado. Nesses dias a Angélica chegou em casa abatida e estava havia detectado, né, que estava com um cisto no ovário, e eu disse, olha, Angélica, se tu crê, eu creio que eu posso orar por ti e Deus pode curar. E ela, então, deixou que eu orasse por ela. Ela deitou na cama, eu coloquei as mãos sobre ela e comecei a orar, e lembrei de um versículo, né, que Jesus diz que aquele que crê e pôr as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E eu, nessa fé, botei as mãos sobre ela, abençoei o corpo da minha esposa, repreendi aquela enfermidade. 15 dias depois, nós fomos fazer o exame de novo. E a Angélica saiu da sala da ultrassonografia,
emocionada, disse: Zé Carlos, Jesus me curou, não tem mais nada. A doutora disse que aquele cisto podia ser dissolvido naturalmente. Mas, queridos, eu e a Angélica cremos que foi Jesus que curou, porque nunca mais voltou a ter cisto no ovário da minha esposa. Sabe, e tudo isso acontecendo, e pouco a pouco a Angélica foi também crendo. Ela foi entendendo que aquele Jesus que era bom para mim, também era bom para ela. Sabe, ela foi percebendo pela graça que Deus me deu de dar um bom testemunho para ela, não é, de mudança na minha vida, no meu comportamento, nas minhas reações. Eu já não era mais o mesmo homem, e o coração dela foi sendo tocado. E como eu ia para os lugares onde ela me chamava para ir, ela começou a aceitar também me acompanhar na igreja. E ela ia assim, só para me agradar, porque ela chegava com cara de poucos amigos, não queria ninguém. Tinha uma galeria assim na igreja que eu estava frequentando, ela fazia questão de ir lá para cima, para não fazer amizade com ninguém. E ela dizia para mim: se alguém me chamar para aceitar Jesus, nunca mais eu piso o pé lá, pode avisar para todo mundo. Eu digo: olha, irmãos, vai com calma com a Angélica. E um dia ela foi ao culto comigo, e Deus começou a falar com ela. E eu me lembro que nesse dia o pastor pregava sobre Zaqueu. Eu também nunca tinha ouvido falar assim, a história de Zaqueu, ele pregando que Zaqueu subiu na árvore e que ele era baixinho, queria ver Jesus. E a Angélica então começou a ser tocada, e quando o pastor dizia assim: desce, Zaqueu, ela entendia: desce, Angélica, dessa galeria. Naquela noite, quase um ano depois que eu havia aceitado Jesus, a Angélica tomou a decisão de também entregar a vida dela ao Senhor. E a nossa vida, sabe, eu fiquei tão feliz, ela desceu sozinha da galeria, veio à frente, emocionada. Naquele dia nós voltamos para casa, sabe, a partir daquele dia a nossa vida, que já estava boa, ficou muito melhor, porque agora nós tínhamos os mesmos amigos, nós tínhamos os mesmos programas, né, nós tínhamos o mesmo assunto, as crianças foram crescendo, e elas foram vendo na prática do dia a dia que o evangelho era bom, não é? Como quando o papai pedia perdão para a mamãe, ou da mamãe para o papai quando precisava, não é? Como nós orávamos de uma maneira tão regular juntos, não é? Uma das lembranças assim que eu guardo no meu coração, não é? É como um quadro na parede da minha memória, um quadro. Eu vejo esse quadro constantemente, eu e as crianças arrodeados da cama, de joelhos, e a Angélica, nós orando. Diariamente nós fazíamos isso, falávamos com Deus, e as crianças foram vendo que Deus respondia, né, quando nós passávamos por algum desafio, como era real, como funcionava. E um a um eles foram tomando suas próprias decisões de também seguir a Cristo. Eles sempre foram apaixonados pela igreja. Para eles era como um castigo não poder ir para a igreja. Como eles amavam nossos pastores. Então, isso tudo, né, foi muito forte na nossa vida. E aí eu comecei a orar, eu e as crianças, para melhorar profissionalmente. E era um período que eu estava desempregado. Eu tinha distribuído currículo para todo canto, ninguém chamava. E eu dentro de casa, né, era uma situação difícil para mim, que eu era acostumado a trabalhar, a prover. E um dia a Angélica chegou em casa da Caixa Econômica, e ela, nesse dia, mal ela entrou, ela foi logo dizendo assim: olha, Zé Carlos, você vai para a rua, faz alguma coisa, vai vender banana, faz sanduíche e vai vender, inventa alguma coisa, não fica mais em casa. Sabe, eu naquele momento eu não entendi, eu até fiquei chateado com ela, sabe? Eu pensei: poxa, um cara como eu, que já fui empresário, tive tantos empregados, não é? Agora passar por isso, a mulher mandando ir para a rua vender banana. Era engenheiro. Mas aí eu lembrei que eu tenho um cunhado, irmão da Angélica, que fabricava um refrigerante artesanal chamado Cajuína. Cajuína é um refrigerante feito de caju, e eles fazem ele artesanalmente no interior do Ceará. Eu disse: eu vou vender cajuína para o Valdir. E tinha vários restaurantes lá perto de casa. Eu digo: eu vou vender cajuína. Então eu pegava aquelas caixas de cajuína, porque eu nunca tive experiência de venda,
mas eu já tinha aprendido a orar, não é? Já tinha o segredo do sucesso. Aí eu botava aquelas cajuínas no chão, eu orava, dizia: Senhor, abençoa essas cajuínas, Senhor, que quando o freguês chegar no restaurante, ele só pensa em cajuína, abençoa, repreende a Coca-Cola, repreende a Pepsi. E aí eu ia no Fusquinha orando, e comecei a vender cajuína, e comecei, depois de vários meses que eu trabalhava e as coisas não iam para frente, eu comecei a ver prosperidade, eu comecei a prosperar na cajuína. Eu me lembro que eu chegava no final do dia, o povo já ligava para mim, já não era mais nem eu que fazia a ronda, o povo ligava. E aí eu pegava o faturamento, eu separava os meus dízimos, que eu sempre fui dizimista, desde que, né, como eu sempre fui praticante da palavra de Deus, eu sempre fui dizimista, então eu entregava meus dízimos, mesmo no pouco que eu ganhava, não é? Aí eu separava o dízimo, e depois passava na feira para fazer as compras, e com muito orgulho eu levava a feira para casa, né? Todos os dias Deus supria. E aí, é verdade que às vezes eu tinha vergonha de estar carregando aquelas caixas, e algumas vezes eu orei a Deus, dizia: Senhor, não deixa ninguém conhecido me ver aqui. Eu não sei se viu, mas eu não lembro se viu, assim, eu não vi ninguém vendo, mas talvez Deus tenha me dado esse livramento, né? Mas tudo isso era Deus trabalhando no meu orgulho, né? Deus trabalhando no meu orgulho. Claro que hoje seria muito diferente, porque a gente vai amadurecendo, mas naquela época não era fácil para mim. Então, nesse tempo, eu comecei a pensar em abrir um negócio, um depósito para vender outro tipo de refrigerante, porque afinal eu estava prosperando. Eu digo: Angélica, Deus vai nos levar a ser empresário de refrigerante, né? E eu estava na Donep, né? Eu digo: Deus vai me fazer empresário aqui dessa associação, que eu já estava frequentando a Donep. Então, quando eu procurava lugar para abrir o meu depósito, né, eu cheguei numa das vendas de cajuína, e enquanto eu esperava para receber o dinheiro, tinha um jornal no balcão, e eu ali passei aquele jornal, vendo as notícias, e aí eu vi um edital de concurso para o Banco Central do Brasil. Eu sempre fui sonhador, né? E eu pensei, eu digo: eita, tu já pensou? Não é? É para nível superior. Tudo bem, eu estou vendendo cajuína, mas eu ainda sou engenheiro. Eu posso fazer esse concurso. Já pensou da cajuína para o Banco Central, não é? Vai ser uma promoção, né? Aí eu peguei aquele recorte do jornal e cheguei em casa com essa novidade. A Angélica, cheguei em casa e disse: Angélica, que tal fazer o concurso do Banco Central? Estudar aqui, ó. Olha, a Angélica lá em casa sempre foi aquela que me trouxe para pisar no chão, sabe? Eu querendo voar, e ela dizia assim: vamos pisar aqui no chão, vamos devagar, né? Ela sempre foi pé no chão. E eu, aquele sonhador. E nesse dia, eu pensava assim: a Angélica tem tudo para dizer assim: olha, Zé Carla, tu está indo tão bem na cajuína, tu já está inventando outra coisa. Fica na cajuína, rapaz. Só que, nesse momento, nós já tínhamos participado de encontros de casais, nós já tínhamos ido aos seminários da Donep, que fala de família, e nós tínhamos aprendido a sermos uma só carne, a andarmos em acordo. Nós tínhamos aprendido o poder de uma família que anda em unidade, que sonha junto. E a Angélica, então, ela, como ela diz, né, aquelas duas linhas paralelas que nunca se encontravam, a partir do momento que nós começamos a praticar juntos a palavra de Deus, aquelas duas linhas se encontraram, não é? E nós começamos a fazer o sonho nosso, o sonho da família. Não o meu sonho, nem o sonho dela, mas o sonho da família, o sonho do casal. E ela disse: olha, Zé Carlos, eu acredito em você, eu sei que você é capaz, eu sei que você pode, se você estudar, você passa. Sabe, queridos, eu não sei, os homens que estão aqui, se acontece isso, mas eu sou movido à honra, eu sou movido a respeito, eu respiro isso. Sabe, quando a minha esposa demonstra honra, demonstra respeito, eu fico mais forte, eu acordo mais cedo, eu durmo mais tarde, eu fico mais inteligente. Eu acho que é por isso que Deus manda a mulher respeitar o marido, mulher honrar o marido, porque é como um combustível.
Sabe, aquilo me deu força. Eu fui estudar na biblioteca, eu ia cedinho para a biblioteca, meio-dia eu saía, distribuía cajuína, almoçava, voltava para a biblioteca, de noite eu me matriculei num curso à noite, e ia até 11 horas da noite estudando, de segunda a sábado. Em 2 meses eu me preparei, eram 14 matérias, 8 delas eu nunca tinha estudado em toda a minha vida. Tinha 5 matérias de direito, contabilidade, administração, economia. Me preparei, a gente orando, eu e as crianças. Olha, nesse tempo eu nunca vi criança orar tanto que nem o menino lá em casa, porque eles sonhavam em ir para o Beach Park. Eu disse: ó, filhos, se papai passar no concurso do Banco Central, não vai ter condição de a gente ir para o Beach Park, né? Então os meninos oravam, tinha motivo para orar bastante. Fiz aquela prova, uma excelente prova. Há um poder extraordinário em uma família que ora junto, uma família que dedica tempo, sabe? As crianças crescem numa casa vendo o que é real, que é muito mais do que frequentar uma religião, é uma vida com Deus, é uma eternidade, é poderoso, é experiência. Eles crescem com experiência, eles sabem quem é Deus. Quando saiu o resultado, o meu filho que recebeu o resultado, e eu ligando para casa, eu estava viajando com a Angélica, ele deu por telefone. Felipe, lá em casa, nós chamamos ele de portador de boas novas, e sempre boas notícias para dar, sempre foi assim. Ligamos para casa, ele disse: papai, Jesus respondeu a nossa oração. Antes de ele dizer o que era, ele disse: Jesus respondeu a nossa oração. Como que é isso, meu filho? Claro, Jesus, o que houve? Ele disse: papai, teu nome está no jornal. Sim, meu filho, o que houve? Tu tirou em 5º lugar no concurso do Banco Central. Eram 32 vagas, eu tirei em 5º lugar. Eu entrei no Banco Central, dia 6 de setembro de 94. Quando eu estava trabalhando ali, Deus me fez lembrar o sonho do avião. Era aquele lugar que eu já tinha esquecido daquele sonho. Já tinha se passado 3 anos daquele sonho. E Deus me fez lembrar que, da mesma forma que Ele tinha feito com o médico, Ele tinha feito comigo. 3 anos depois, Deus já tinha me dado tudo que eu havia perdido e muito mais. Deus me deu uma família maravilhosa, colocou paz no meu coração, amigos verdadeiros, razão de viver. Deus me deu uma carreira profissional bacana. Deus me deu o presente mais precioso que um ser humano pode ter andando na terra. O mais rico presente, o mais rico dom de Deus. Deus colocou dentro de mim a certeza de que eu tenho vida eterna em Cristo Jesus, de que eu estou perdoado, que nenhuma condenação há sobre mim, de que eu já não verei mais a morte, mas passarei da morte para a vida. A morte para mim é só um detalhe, eu sou eterno. E aí eu e a Angélica começamos a passar isso para outras famílias, a ajudar outros casais. E nesse tempo também eu tinha muita vontade de trabalhar na área fim do banco, porque o Banco Central trabalha na regulação e supervisão do sistema financeiro. E eu era engenheiro. Então eu me candidatei no Banco Central, numa concorrência interna, para o Banco Central me liberar para fazer mestrado e doutorado em contabilidade e finanças. E me matriculei numa universidade na Espanha. Me candidatei também lá na Espanha, em Saragoça. A Universidade de Saragoça me aprovou. O Banco Central autorizou, me liberou por 4 anos, pagando o meu salário. A Angélica, que há 18 anos trabalhava na Caixa Econômica, foi lá na Caixa pedir as contas para fazer do meu sonho o sonho dela, para fazer do meu sonho o sonho da nossa família. Uma colega disse: tu é doida, tu vai voltar desempregado, ele volta doutor. Ela disse: não, eu vou voltar doutora com ele, porque agora eu sou uma só com ele. Sabe,
Eu nunca tinha morado em outro país. O país mais longe que eu tinha ido era ali no Uruguai, numas férias. Agora eu peguei a família toda, mulher e 3 filhos, vamos para a Espanha fazer mestrado e doutorado em contabilidade e finanças. Eu era engenheiro, não sabia nem o que era isso. Vamos para lá. Os desafios foram grandes para todos nós. Os meninos, não foi fácil para eles. Eles tiveram que enfrentar muitas coisas ali, de preconceito e tudo, eles passaram. Não foi fácil para mim também, porque no primeiro mês eu não entendia nada que eles diziam, falava rápido demais. Eu tive ali que ralar muito para poder acompanhar as aulas. A Angélica, pela primeira vez, foi para a cozinha, porque antes, em toda a nossa vida, ela não passava nem perto do fogão. Se ela passasse perto, era arriscado ela se queimar. Mas agora ela foi para a cozinha, porque o dinheiro que o Banco Central pagava em real, quando transformava lá em pesetas, que nessa época ainda era peseta, ainda não tinha mudado para euro, ela não dava para pagar uma empregada, alguém para cuidar. A Angélica foi para a cozinha, era um desafio para ela cozinhar, porque ela nunca tinha cozinhado, e um desafio para nós comermos depois, não é? Porque como é que a gente ia comer? Às vezes a comida já saía quase 5 horas da tarde, então a gente já estava morrendo de fome mesmo, mas nós tínhamos decidido, eu e as crianças, que a gente sempre ia abençoar e dizer que estava muito boa a comida. Pela fé a gente dizia, que comida boa, né? A Angélica estudou espanhol durante todo o período que nós estivemos lá. E eu escrevi mais de 1000 páginas da minha tese. Minha tese tem 200 e poucas páginas, mas eu escrevi mais de 1000 páginas para ter essas 200 e poucas páginas. E a Angélica foi a revisora primeira dessas. Ela não sabia nem para onde ia derivativos, nem instrumentos financeiros, mas ela tinha se preparado para revisar e me ajudou na revisão das provas. Eu terminei aquele doutorado com a nota máxima que as universidades espanholas concedem, que é sobressalente e cum laude, não é? E meu título de doutor foi automaticamente reconhecido aqui na USP São Paulo. E esse título de doutorado, eu quero honrar minha esposa, dizer que é mais dela do que meu, porque por causa dela nós conseguimos alcançar esse êxito. E quando nós voltamos para o Brasil, viemos morar em Brasília, onde nós moramos até hoje, desde 2004. E lá em Brasília nós moramos, desde que nós chegamos lá, do lado do Banco Central, ali, aquele prédio preto que você vê na televisão, a gente mora ali do lado, eu vou a pé trabalhar, volto a pé, eu faço questão de almoçar em casa para comer a comida mais gostosa do mundo que a Angélica faz. Nossos filhos, agora é verdade, não é pela fé, mas não. Nossos filhos cresceram, a Raquel já tem 36 anos, casou com o Evilásio, tem 10 anos de casada, uma jovem abençoada, eles estão muito bem profissionalmente, servindo a Deus, já nos deram 2 netinhos. O Felipe, meu amigão, meu campeão, amo demais meu filho homem também, e ele ficou na Espanha, nunca mais voltou, né? Lá ele fez a carreira dele profissional, né? É um executivo de uma multinacional chinesa, casou com a Sara, serva de Deus, uma espanhola abençoadíssima, uma filha para nós. Ainda não nos deu netinho, estamos esperando. E a Juju, a pequena, né, uma médica missionária, ama as pessoas, não é? Ela trabalha, não é, assim, com muita alegria e paixão. A motivação dela está longe de ser dinheiro, eu acho lindo isso. Como ela ama as pessoas. Vai casar agora em julho, né, vai casar com uma mineira aqui, num mineiro aqui vizinho de vocês, que é o Alisson, que nasceu aqui de Coronel Fabriciano, né? Foi estudar. O Alisson foi trabalhar em Brasília, né? É engenheiro, foi trabalhar em Brasília, frequentava a mesma igreja que ela, e eles então agora estão já se preparando para casar. E aí, esses dias, eu acordei com um sonho, como eu sou um sonhador, eu acordei com o sonho de escrever um livro. E escrevi o livro A Herança do Homem Sábio, que trata sobre criação de filho, não é? Como deixar uma herança sábia para as futuras gerações, uma herança que o ladrão não pode roubar, nem a traça e a ferrugem podem corroer,
não é? São 4 pilares da herança: a herança espiritual, que é a herança mais importante, a herança emocional ou comportamental, de caráter, não é? A herança familiar, valores de família, e a herança profissional e financeira. Esses 4 pilares da herança que a Bíblia traz, como nós devemos fazer para encaminhar os nossos filhos, não é? E esse livro, então, Deus me deu, eu escrevi em 45 dias esse livro, porque na verdade ele já estava dentro, não é? Foi só passar para o papel, não é? Como não podia deixar de ser todo revisado pela Angélica, meus filhos também revisaram, meu pastor revisou. Então esse livro, ele tem ido muito mais além do que nós podíamos sonhar. Esse livro já foi traduzido para o espanhol, para o inglês, ele já é vendido para o mundo inteiro pela Amazon.com, não é? Tem cursos baseados nesse livro, cursos de pequenos grupos em vários lugares do Brasil, na África, na Espanha, aqui na América, não é? Nos Estados Unidos tem curso A Herança do Homem Sábio. Então, tem sido um milagre muito maior, não é? Eu fico às vezes pensando como Jesus é poderoso, como Jesus é maravilhoso. Aquele homem que um dia saiu de casa, a mulher dizendo que não queria nunca que os filhos dela soubessem que o pai deles era o homem que eu era. Hoje, porque Jesus vive, é real e verdadeiro, hoje esse mesmo homem, transformado por Jesus, pode ajudar outros pais a criarem seus filhos em vários lugares do mundo. E depois, Deus me deu um livro extraordinário, que eu fico maravilhado com a sabedoria bíblica para as finanças do homem sábio. Como a Bíblia fala de dinheiro e de administração financeira, como dinheiro e administração financeira é importante no reino de Deus. São mais de 2.400 referências bíblicas sobre dinheiro. Uma pessoa que tem uma atitude correta com relação ao dinheiro está mais apto para resolver quase todas as outras áreas da sua vida. Como é importante saber ter atitude correta com relação ao dinheiro, de uma maneira prática, fácil, direta, né? A gente pode ver e pode saber como viver em ampla suficiência, servindo ao Senhor e sendo obediente à palavra. Hoje, não é? 37 anos de casados. Às vezes eu estou almoçando com a Angélica, né? Nós dois sozinhos assim, eu olho para ela e eu me emociono de ver quantas coisas Deus já fez e quantas coisas Deus está fazendo. Hoje, eu me sinto como uma árvore plantada junto a correntes de águas, cujas folhas não caem, que dá o fruto na estação própria, e tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho empreendido, Deus, pela sua fidelidade, porque a sua palavra se cumpre e é real, Deus tem feito prosperar. Tudo que eu tenho feito, o Senhor tem feito prosperar. E esse mesmo Jesus que mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou a minha família, mudou todas as minhas gerações futuras. Esse mesmo Jesus nos reúne hoje aqui, é o Senhor dessa igreja, é o nosso Deus, Ele te trouxe aqui. Talvez alguém até te convidou, mas foi Deus mesmo que te trouxe para falar contigo: filho, filha, eu te amo. É uma esperança, algo maior para você. E se nessa manhã você também quer ter essa experiência, você também quer receber esse Jesus na sua vida, na sua família, faz um sinal assim com a tua mão que eu vou te abençoar. Eu vou orar por você. Deus te abençoe. Isso, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Isso, Deus te abençoe. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua família, seus negócios, a sua vida. Deus tem projetos extraordinários para você. Deus te criou para o êxito. Deus te criou para dar certo. Você é um projeto de Deus. A sua família pertence ao Senhor. Você que levantou a sua mão, eu quero fazer uma oração por você, mas eu queria que você ficasse de pé, que eu quero abençoar a sua vida. Você que levantou a mão, fez um sinal. Repete comigo, por favor. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e me arrependo de todos os meus pecados e recebo o teu perdão e entrego a minha vida, a minha família, os meus negócios, os meus sonhos nas tuas mãos e te recebo
como meu Senhor e meu Salvador. Ainda de pé, eu vou te abençoar. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida. Que você sairá com alegria e em paz você será guiado. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. Eu te abençoo que o Espírito de Deus te guiará continuamente. Vai fartar a tua alma até em lugares secos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Quando tu passares pelo fogo, ele não vai te queimar, nem os rios vão te afogar. Eu te abençoo que os que descenderem de ti edificarão as antigas ruínas, e tu lançarás fundamentos para muitas gerações. Em nome de Jesus eu te abençoo, que tu serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca vão faltar. Em nome de Jesus, eu sinto fé, e como homem de Deus, cheio de fé, eu quero lançar uma palavra profética sobre essa igreja. Aqui, nesta igreja, você que está aqui ouvindo, desde os adolescentes, jovens, crianças, aqui nenhum de vocês passará pelo divórcio. Eu os abençoo, que vocês crescerão, casarão, serão bem casados, e que os que estão em crise hoje vão superar, vão viver bem, vão criar suas famílias e deixar um legado poderoso para as gerações futuras. Eu abençoo que não se terá notícia de divórcio nessa igreja, em nome de Jesus. Nenhum de vocês, pela fé, eu profetizo sobre vocês, nenhuma enfermidade mortal prevalecerá sobre o teu corpo, em nome de Jesus, e nenhum acidente mortal vai alcançar a tua vida. Eu te abençoo, que o Senhor dará ordem aos seus anjos a respeito de vocês, para guardar, para não permitir que nenhum mal prevaleça sobre a sua vida, em nome de Jesus, essas bênçãos. Eu quero encerrar com uma bênção, pode sentar por favor, eu quero encerrar com uma bênção, que Jacó ministrou sobre a vida de José, e essa bênção, desde o pastor dessa igreja, os pastores e até as crianças, ela se estenderá. E enquanto tiver um descendente seu nessa terra, essa palavra vai se cumprir. Em nome de Jesus, eu olho para vocês e eu vejo aqui, ramos frutíferos plantados junto à fonte, cujos galhos se estendem por sobre os muros. Em muitos lugares da terra, se ouvirá falar de Jesus, porque você nasceu um dia. Em muitos lugares da terra serão dadas glórias a Deus por causa da sua vida. Eu te abençoo no nome de Jesus, que tu viverás em ampla suficiência, que o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, e vai derramar chuva na tua terra no tempo certo, e vai abençoar todas as obras das tuas mãos, e tu terás suficiente para emprestar e para doar, e nunca precisará tomar emprestado. Com essas palavras eu te abençoo no nome de Jesus, amém. Muito obrigado, queridos.